Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Edu aqui. Então, domingo, fim de tarde, aproveitar para tomar um chimarrãozinho, conversar um pouco com vocês sobre esse desastre ambiental que teve aqui no Rio Grande do Sul e sobre o que está sendo feito em relação aos animais, principalmente em relação aos animais silvestres. Se esse tipo de vídeo te interessa, curte ele e compartilha com aquela pessoa que tu acha que possa ter algum interesse na conservação de animais silvestres. Pessoal, final de abril, ali no dia 29, começou a chover forte aqui no estado. Tá? E logo nas 24 horas seguintes começaram a surgir os primeiros dados de mortes e desaparecidos. Então, logo em seguida já começou então a tudo que está acontecendo tomar essa proporção de que hoje a gente reconhece como o maior desastre ambiental aqui do Rio Grande do Sul. Talvez até, né, pessoal, o maior desastre ambiental do país. Uma das estimativas publicadas é que 2.300.000 pessoas foram atingidas pelas enchentes em 471 municípios gaúchos. Mais de 550.000 pessoas desalojadas e 48.700 pessoas em abrigos. Esse número, pessoal, acabou diminuindo então para 37.000, conforme os dados publicados ontem, provavelmente porque algumas pessoas estão conseguindo retornar para suas casas, ou para o que sobrou delas. Bom, e assim, né, pessoal, várias estruturas foram afetadas. A gente pode pensar ali rodovias, ferrovias, estações de energia, né, estações de captação e tratamento de água. Nós tivemos também portos, hospitais, enfim, várias estruturas de utilidade pública foram afetadas, inclusive o Aeroporto Internacional Salgado Filho. O último número publicado sobre vítimas fatais diz que 172 pessoas perderam as suas vidas e outras 42 pessoas estão desaparecidas. E aí, pessoal, surgiram várias iniciativas em relação aos resgates, porque assim, como que a gente faz para retirar tantas pessoas em tão pouco tempo de uma determinada área? Não é uma tarefa fácil. Primeiro que tu tem aquela dificuldade de convencimento dessas pessoas. Não são todos que entendem o risco que elas estão correndo. Muitas das que eu conversei relatam que nunca imaginavam que a água subiria tanto. Imaginavam ali 20, 30 centímetros, mas nunca 3, 4 metros. Sendo, né, pessoal, que em alguns locais deu até 14 metros acima das cotas de inundações. E também aquela questão, né, pessoal, você simplesmente abandonar a tua casa com todas as tuas memórias, todas as tuas conquistas ali dentro, é muito difícil mesmo. Para quem tem um convívio mais íntimo comigo, sabe que eu passei por isso há 2 anos atrás, quando a nossa casa passou por um incêndio e nós saímos só com a roupa do corpo. Então foi um baque muito grande, né? As lembranças ficam ali, muitas das coisas que a gente conquista ficam ali, né? Ficaram ali, aquilo ali foi uma interrupção de vários planos, né? E é o que está acontecendo agora numa proporção muito maior. Várias pessoas tentaram comparar, né, o que aconteceu comigo com o que está acontecendo agora. Mas no meu caso, eu tive muita ajuda, porque nós éramos a única família precisando de ajuda naquela situação. E hoje a situação é bem diferente. São poucas pessoas podendo ajudar e muita gente afetada. E aí, pessoal, é aquela coisa. Tu junta esse emocional, né, com toda uma estrutura de um país que negligencia a prevenção, a conscientização e a educação, né? Então tu tem um poder de convencimento e de sensibilidade ao risco que as pessoas estão correndo muito, muito baixo. E as pessoas acabaram deixando para sair no último momento possível. E a máquina pública, né, pessoal, apesar do custo que ela tem para o cidadão, que a gente paga muito imposto no Brasil, ela acabou tendo uma resposta muito lenta. De fato, muitas das pessoas foram resgatadas por civis, até que a máquina pública toda começasse a se mobilizar e efetivamente atuar. Veja bem, eu não estou dizendo que o resgate foi feito exclusivamente por civis, mas se não fosse toda a força da população em si no resgate, nós teríamos muito mais óbitos e muito mais desaparecidos. Isso eu posso afirmar, porque assim, muitos dos meus amigos moram na Matias Velho, né, um dos bairros mais afetados aqui da Grande Porto Alegre, e muitos colegas de serviço, né, e amigos meus também moram na beira do Rio Gravataí, ali em Sapucaí do Sul. Então isso que eu estou falando com propriedade. Vários deles
relataram para mim que foram resgatados, foram conduzidos por barcos civis até a beira, e lá teve todo um aparato de bombeiros, policiais, direcionando eles para determinados ônibus, para irem para abrigos e tudo mais. Da mesma forma, também tenho amigos que atuam na força da Polícia Civil e que disseram que desde o início da catástrofe estão trabalhando arduamente e sem parar também para resgatar as pessoas e garantir a segurança. Então, é aquela coisa, não se faz nada sozinho, mas também a gente tem que ficar muito atento com aquele discurso assim, a gente não tem que procurar culpado. Não, também tem que se procurar culpado. Agora em seguida a gente vai estar votando para prefeito, mais para frente governador e presidente, então a gente tem sim que entender como é que funciona as responsabilidades de cada um sobre os eventos. Bom pessoal, então assim, a ideia desse vídeo não é uma discussão política. Então eu vou parar com essa discussão agora e vou começar com o que interessa, que é em relação aos animais. O que está sendo feito em relação aos animais? Quais são as minhas preocupações, pelo menos, em relação aos animais? Muito desse trabalho acabou focado exclusivamente em espécies domésticas. Gato, cachorro, passarinho, né? E alguma coisa se ouviu falar de animais de produção, né? Ou, enfim, de animais de grande porte. O caso, eu acredito que mais emblemático foi justamente o do cavalo caramelo, né, que buscou aí abrigo em relação às enchentes no telhado de uma casa, e ele teve de ser resgatado pelos bombeiros. Também teve uma situação de uma égua que foi resgatada do terceiro andar de um prédio, enfim, mas as ações focaram basicamente em animais domésticos e animais de produção. Além disso, pessoal, eu vi uma postagem também bastante triste da veterinária líder do programa Amigos da Fauna, né, a Gleide, minha amiga pessoal inclusive, e ela faz um apelo pedindo para o pessoal que, por mais que tenhamos que correr e tentar, né, se deslocar da forma mais rápida possível, para que tenhamos cuidado, porque ela estava recebendo muitos animais oriundos de atropelamento. Eu lembro do post falar principalmente sobre tartarugas e cágados. Eu, particularmente, durante esse período, acabei também presenciando alguns ratões do banhado atropelado. E outro bicho, né, pessoal, que foi bastante comentado, foi a presença de um jacaré em Porto Alegre. Bom, pessoal, a questão de atropelamento é apenas uma das faces dos impactos que tudo isso que está acontecendo vai ter sobre a vida selvagem. Também ouvi falar um pouco, né, sobre o risco de encontrar animais peçonhentos agora quando as águas baixarem durante as limpezas das casas. Mas isso foi tudo. Não ouvi grandes projetos ou grandes discussões a respeito do impacto dessas enchentes sobre as populações de animais selvagens, né, e também da flora, né. Bom, pessoal, por exemplo, né, o bioma Pampa, ele possui uma diversidade de espécies enorme, né. Então, se a gente pensar ali só em gramíneas, leguminosas, cactáceas, já é uma flora extremamente rica. Bom, pessoal, como que vai ser o restabelecimento dessa flora? Quanto tempo vai levar de sucessão até que essas gramíneas, que essas leguminosas voltem a ocupar o seu espaço? E as frequências, será que vão ser as mesmas? Possivelmente não. Ou, enfim, quem sabe? E assim, qual o impacto que esse tempo entre agora e nós termos de novo o bioma restabelecido, ou mais próximo disso, né? Qual o impacto que esse tempo vai ter sobre as espécies animais, quer sejam invertebrados, quer sejam vertebrados. Então pensa assim comigo, nós temos ali diversos insetos, diversos artrópodes que vivem nesses ambientes e que têm papéis importantíssimos, tanto para a polinização, né, de formação de frutos e sementes, quanto também para servirem de recurso alimentar para outras espécies, tanto de invertebrados quanto de vertebrados. Uma das coisas que preocupa bastante, né? Qual o impacto disso nas colmeias de abelhas? Como é que isso vai ser daqui para frente? Quem é que vai fazer essa polinização? Imaginem, pessoal, aquelas espécies de peixes anuais, né, que dependem ali daquela poça d'água, daquelas condições ambientais para conseguirem reproduzir e ter então indivíduos para o próximo ano, né, para a próxima temporada. Como é que vai ficar?
Essas poças ainda existem? Foram tapadas por lama? Como é que ficou? O que há de se esperar para essas espécies no futuro? Será que perdemos esse material? Será que perdemos essas espécies? E as populações, pessoal, de animais fossoriais, esses que vivem enterrados em galerias e tudo mais, ou de animais cursores, desses que andam em cima do substrato, aí, em cima do chão, como é que vai ser para eles? Ou então mesmo para esses semi-arborícolas ou arborícolas, né, que vivem nos galhos ou no topo das árvores, quais foram os impactos dessa enxurrada e quais vão continuar sendo os impactos que esses animais, né, que essas populações vão sofrer? Répteis, por exemplo, como lagartos e serpentes, que muitos deles podem ter procurado abrigo em tocas, né, ou embaixo de pedras, embaixo de toco. Outros podem ter buscado abrigo em arbustos, em árvores. Mas se a gente considerar que a água veio tapando tudo com lama e arrastando muita coisa, pode sim e deve sim ter arrastado muitos desses animais junto com os arbustos, junto com tudo que ela arrastou. Se a gente pensar pelo lado dos anfíbios, né, pessoal? Então muitas das áreas de reprodução, muitas das áreas de vida utilizadas pelos anfíbios foram alteradas ou totalmente destruídas. Então a gente não sabe como que essas espécies, essas comunidades vão passar por esse período. Nós temos também mamíferos, né, semifossoriais ou fossoriais, como tucutuco, tatus. Né? Como é que esses animais passaram por esse período? Isso é muito complexo, né, pessoal, porque eles também têm o papel deles na comunidade e eles também servem de recursos para outros animais. Então tudo isso está muito interligado. Mesmo aqueles animais que têm um deslocamento mais rápido, pensa num graxaim, numa mão pelada, num coati, ou mesmo esses semi-arborícolas, né? O coati pode subir uma árvore, uma mão pelada também, pega um bugio, mesmo aves, né, pessoal? Como é que ficou? Porque o que acontece? Esses animais vão buscando as partes mais altas e conforme a água vai subindo, aquilo vai ficando ilhado. Se não morreram enquanto estava essa água alta, agora a gente vai ter um grande problema, que é a falta de recurso alimentar. Pensar pelas aves, tanto a falta de recurso alimentar, quanto muitos ninhos devem ter sido destruídos. Ninhos de subbosque, desse tipo de estrutura, das áreas atingidas, pessoal, foi tudo. E aí, o que a gente sabe disso? Como é que a gente vai fazer para entender o que vai acontecer, o que está acontecendo? Bom, pessoal, que nem eu comentei antes, esse vídeo aqui não tem o objetivo de gerar uma discussão política, né? E também não é para ser um trem fantasma, mas é para alertar a todos nós de que os impactos dessa enchente sobre as comunidades, sobre as espécies nativas, as populações de espécies nativas, aqui do Rio Grande do Sul, a gente está recém começando a pensar nisso, a perceber. Bom, pessoal, e para que a gente possa entender e então intervir da melhor forma possível na situação, a gente precisa urgentemente fazer um inventariamento de quais as espécies foram atingidas, quais os locais, né, quais foram os impactos que essas espécies sofreram, identificar onde elas estão, né, para saber, por exemplo, se elas estão isoladas em pequenos fragmentos, se esses fragmentos têm alguma possibilidade de ser conectados a outros, se esses fragmentos possuem recursos suficientes, quer seja recursos alimentares ou outros tipos de recursos, como abrigo, enfim. Por fim, pessoal, eu quero alertar que a gente pode também ter impactos socioeconômicos vindos dessa questão ambiental, como por exemplo, né, a gente vai ter possivelmente menos agentes polinizadores, então corremos o risco de ter algum problema nesse sentido. Querem conversar mais sobre isso? Deixa aqui nos comentários, que a gente pode de repente marcar uma live e aí trocar uma ideia sobre tudo isso que está acontecendo. Se esse tipo de conteúdo te interessa, se inscreve no meu canal para a gente tomar mais um chimarrãozinho como esse. E no próximo vídeo, pessoal, eu vou estar falando então um pouco das vantagens do tijolo ecológico e como que ele pode entrar em toda essa situação de desastre para ajudar as pessoas a construírem casas mais seguras e também casas com menor custo de construção.